Um milionário seguiu um menino de rua após lhe dar R$ 50 e descobriu algo inacreditável que o fez congelar. Sua vida nunca mais foi a mesma. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva fina caía sobre a cidade, tornando as ruas ainda mais frias e impessoais. O barulho dos carros acelerando nos semáforos, os passos apressados das pessoas fugindo da garoa, tudo parecia se mover em um ritmo automático, indiferente. André estacionou seu carro preto de luxo em frente à padaria de esquina. Seu humor já estava arruinado pelo início do dia. Mais uma manhã vazia em sua cobertura gigantesca, mais uma xícara de café tomada sozinho. Ele entrou na padaria apenas para tentar escapar por alguns minutos do peso sufocante da rotina. O cheiro de pão recém-saído do forno não conseguia amenizar o aperto que sentia no peito. Pediu um café e um pão na chapa, sem realmente prestar atenção ao atendente. Quando pegou a carteira para pagar, ouviu a voz baixa e rouca de um menino. "Moço, pode me dar um pão?" André levantou o olhar e viu um garoto franzino. Não devia ter mais do que 10 anos. O cabelo desgrenhado, as roupas sujas e o olhar, aquele olhar. Não havia desespero ou insistência, apenas uma aceitação amarga da própria realidade. Ele já sabia que a resposta seria um não. O atendente franziu a testa e se adiantou. "Quantas vezes eu já falei para você não incomodar os clientes? Sai daqui!" O homem saiu de trás do balcão e, sem cerimônia, segurou o garoto pelo braço, pronto para expulsá-lo. O menino não resistiu, apenas abaixou a cabeça, aceitando o destino como quem já passou por aquilo inúmeras vezes. "Espera." A voz de André saiu mais firme do que ele esperava. O atendente congelou. André pegou uma nota de R$ 50 e entregou ao menino. "Vai comer alguma coisa." O garoto ergueu os olhos para ele, surpreso. Ficou um instante parado, como se não soubesse se podia aceitar aquilo. Mas então pegou o dinheiro com dedos hesitantes e murmurou: "Obrigado, moço." Ele saiu da padaria rapidamente, quase correndo. André o observou desaparecer pela rua e, por alguma razão que não conseguia explicar, um incômodo profundo se instalou nele. Ele já havia dado esmolas antes, já havia ignorado outros pedidos de comida, mas algo naquele menino o inquietava. Por impulso, jogou uma nota de R$ 100 no balcão para pagar sua conta e saiu, seguindo o garoto à distância. Atravessou a rua com cuidado para não ser notado. Viu Davi entrar em um pequeno supermercado de bairro. André se encostou na parede ao lado da porta de vidro e ficou observando. O menino não correu para os doces, refrigerantes ou salgadinhos, como André esperava. Ele pegou um carrinho e começou a selecionar itens básicos: arroz, feijão, leite, macarrão. Aquilo o pegou de surpresa. Uma mulher com pressa passou esbarrando nele, mas André mal notou. Ele estava hipnotizado pelo comportamento do garoto. Não havia pressa nos gestos dele. Parecia alguém que já fazia aquilo há muito tempo, alguém que sabia exatamente o que era necessário para sobreviver. No caixa, Davi começou a colocar os produtos na esteira. Quando o atendente anunciou o total, ele parou, hesitou e começou a retirar alguns itens da sacola. Foi nesse instante que André sentiu algo se apertar dentro dele. Antes que o menino pudesse terminar de devolver os alimentos, ele entrou no mercado e colocou mais R$ 200 sobre o balcão. Davi arregalou os olhos, surpreso. "Compra o que precisar, garoto." Por um momento, ele parecia sem reação. Depois, com um brilho de gratidão nos olhos, ele aceitou o dinheiro sem dizer nada, apenas assentindo com a cabeça. André observou enquanto ele pagava e pegava as sacolas. E então, em vez de ir direto para casa, o menino saiu do mercado e parou em frente a uma farmácia. Comprou algo lá dentro antes de continuar seu caminho. Agora, a curiosidade de André havia se transformado em uma inquietação real. Remédios? Para quem? Se ele estava passando necessidade a ponto de pedir pão na rua,
Quem poderia precisar mais daquilo do que ele mesmo? André se viu incapaz de simplesmente ir embora. Sem entender o motivo, ele continuou seguindo o menino. A noite começava a cair sobre a cidade, trazendo com ela o vento frio que fazia os poucos transeuntes apressarem o passo. André, no entanto, continuava seguindo o menino sem se importar com o clima ou com o fato de que já deveria estar em casa. Algo dentro dele o impedia de simplesmente virar as costas e esquecer aquele garoto. Davi caminhava pelas ruas como alguém que conhecia cada esquina. Seus passos eram firmes, mas sua postura indicava cautela. Ele evitava chamar atenção, desviando das calçadas mais movimentadas e escolhendo trajetos menos iluminados. André manteve uma distância segura, sem se aproximar demais, mas atento a cada movimento do menino. Após alguns minutos, Davi parou em frente a uma casa pequena e desgastada. A tinta das paredes estava descascando, o telhado parecia remendado às pressas e uma luz fraca piscava na varanda. Era evidente que a pobreza ali não era recente. Ela havia se instalado e se tornado parte da estrutura. Davi entrou sem hesitação. André parou do outro lado da rua observando. Por um instante pensou em ir embora. O que estava fazendo ali? Seguir um garoto que nem conhecia? Interferir em uma vida que não era sua? Mas então, Davi saiu novamente, segurando uma pequena sacola com o que pareciam ser os remédios que comprara. Desta vez, André percebeu algo diferente. O menino não voltou para dentro da casa. Ele caminhou até uma residência ainda menor e mais precária ao lado. A madeira da porta estava rachada, as janelas eram cobertas com pedaços de papelão e uma lâmpada fraca piscava no teto da varanda. Davi bateu 3 vezes. A porta se abriu lentamente, revelando uma senhora idosa de olhar cansado e pele marcada pelo tempo. Seu corpo frágil parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. Davi sorriu para ela e estendeu a sacola. Trouxe seus remédios, dona Helena. A mulher olhou para ele com uma ternura difícil de descrever. Seus olhos brilhavam com gratidão genuína. Meu menino, que Deus te abençoe. Ela pegou a sacola com as mãos trêmulas e tocou o rosto de Davi com carinho. André sentiu algo apertar em seu peito. O menino estava passando fome. Ele estava pedindo pão na rua. Mas mesmo assim, usou parte do dinheiro para comprar remédios para outra pessoa. Aquilo o atingiu de um jeito que ele não esperava. O menino se despediu da senhora e voltou para sua casa. André, sem conseguir se controlar, atravessou a rua. Ele precisava entender quem era Davi. Respirou fundo antes de bater na porta. Segundos depois, Davi apareceu. Assim que o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Moço? André hesitou por um instante, mas depois sorriu. Eu vi o que você fez agora há pouco. Davi pareceu envergonhado. Não é nada. Dona Helena não tem ninguém. Ela precisa desses remédios. André estudou o menino por alguns segundos antes de perguntar. Você mora aqui sozinho? Davi balançou a cabeça. Moro com a minha mãe. O coração de André acelerou. Posso falar com ela? Davi hesitou. Olhou para dentro da casa e depois de volta para André. Algo no rosto do menino mudou. Ela está descansando. A intuição de André dizia que havia algo mais ali. Algo que Davi não queria contar. Mas antes que pudesse insistir, uma voz fraca veio de dentro. Davi, quem é? O menino se virou para responder, mas André já congelara no lugar. Ele conhecia aquela voz. Era uma voz que ele nunca esqueceu. Uma voz que ele acreditava que jamais ouviria novamente. Seu coração martelou no peito, enquanto o tempo parecia desacelerar. A porta se abriu um pouco mais, e então ele a viu. Renata. O mundo de André virou de cabeça para baixo. O ar pareceu sumir de seus pulmões. Renata estava viva. Por um momento, André sentiu como se o tempo tivesse parado. Ali, parada diante dele, estava Renata, a mulher que ele acreditava ter morrido há mais de uma década. A mulher que ele amou. A mulher que, segundo sua mãe, o havia abandonado sem explicação.
O ar pareceu sumir de seus pulmões. Sua mente tentava encontrar alguma lógica para o que estava acontecendo, mas seu corpo permaneceu paralisado. Renata, por outro lado, teve uma reação completamente diferente. Os olhos dela se arregalaram de pavor, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Seu corpo fraquejou e ela segurou o batente da porta para se apoiar. Davi olhava para os dois, confuso. Mãe, a voz do garoto quebrou o silêncio sufocante. Renata recuperou o controle, piscando rapidamente, como se tentasse se convencer de que aquilo não era real. Mas era, e ela sabia que não poderia simplesmente ignorar. Davi, entre, agora! O tom de sua voz fez o menino estremecer. Ele não discutiu. Apenas lançou um último olhar intrigado para André antes de desaparecer dentro da casa. Quando a porta se fechou atrás do garoto, Renata virou-se para André, os olhos brilhando com um misto de raiva, medo e algo que ele não conseguia identificar. O que você está fazendo aqui? A voz dela saiu cortante, mas tremida. André sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele tinha tantas perguntas, tantas coisas que queria dizer, mas a única coisa que conseguiu sussurrar foi: "Você está viva." Renata fechou os olhos por um segundo e inspirou fundo. Quando os abriu novamente, sua expressão era dura. "Vá embora, André." Aquilo o atingiu em cheio. Ele deu um passo à frente, ignorando o instinto que lhe dizia que deveria respeitar o pedido dela. "Eu não posso ir embora. Não depois disso. Não depois de descobrir que você está viva." Renata apertou os lábios. O vento frio da noite balançava seus cabelos escuros e desgrenhados, e André percebeu o quão diferente ela estava. Havia cansaço em cada traço de seu rosto. Pequenas rugas surgiram nos cantos de seus olhos. O brilho que ela costumava ter não estava mais lá. Ela não era a Renata que ele conhecia. E, de repente, veio a pior pergunta que já passou por sua cabeça. O que ela tinha passado nos últimos anos? O que a vida tinha feito com ela? Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Renata explodiu. "O que você quer, André? Depois de tanto tempo, o que você quer?" Ele piscou, confuso. Você não devia estar aqui. Eu fiz de tudo para sumir da sua vida." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. A raiva começou a crescer dentro dele. "Você fez de tudo para sumir da minha vida?" "Foi isso mesmo que aconteceu, Renata, porque a última coisa que me disseram foi que você tinha morrido." Ela arregalou os olhos, surpresa com aquilo. Por um instante, o silêncio voltou. O vento frio foi a única coisa que se moveu entre eles. Renata abriu a boca para dizer algo, mas fechou em seguida. André percebeu a hesitação, e foi ali que ele soube. Ela estava escondendo algo. "Quem te disse isso?" Ela perguntou, a voz agora mais baixa. Ele soltou uma risada sem humor. "Quem você acha?" "Minha mãe." A expressão de Renata mudou drasticamente. Ela pareceu empalidecer. "Sua mãe..." André cruzou os braços, tentando ignorar a tempestade de emoções que estava crescendo dentro dele. "Eu passei anos acreditando que você tinha morrido, Renata. Eu sofri, eu me culpei, eu achei que fosse minha culpa. E agora eu descubro que você está viva, morando em um lugar miserável, com um garoto que..." Ele parou. O pensamento veio tão rápido que quase fez seu corpo inteiro tremer. Davi. Ele olhou para a porta fechada da casa. Renata percebeu a mudança no olhar de André. E então, antes que ele precisasse perguntar, ela respondeu: "Sim, André, ele é seu filho." A revelação fez seu coração parar por um segundo, depois acelerar violentamente. A palavra filho ecoava em sua mente como um trovão. Ele sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. "O quê?" Renata olhou para ele, dessa vez sem raiva, dessa vez apenas com um olhar cansado. "Eu estava grávida quando fui embora." André sentiu as pernas fraquejarem. Deu um passo para trás. Não. Isso não faz sentido." Mas fazia todo o sentido. Era por isso que o olhar do menino era tão familiar. Era por isso que André sentia aquela conexão inexplicável com ele. Porque ele era seu filho.
Por 13 anos ele tinha um filho e não sabia. Você nunca me contou... A voz de André saiu fraca. Renata riu amargamente. Eu nunca tive a chance de te contar. Sua mãe me encontrou primeiro. Os olhos dele voltaram para ela, fixos. O que você quer dizer com isso? Renata suspirou, finalmente deixando o passado escapar. No dia que descobri que estava grávida, fui até sua casa. Eu ia te contar, mas sua mãe... Ela me ameaçou, André. Ele franziu a testa. Ameaçou? Como assim? Os olhos de Renata brilharam com algo perigoso. Ela disse que nunca me aceitou, que se eu ficasse perto de você, faria da minha vida um inferno. Disse que eu nunca veria meu filho crescer. André sentiu o estômago revirar. A verdade estava finalmente vindo à tona. Ele passou mais de uma década odiando a mulher errada. A raiva cresceu dentro dele, mas agora ela não era direcionada a Renata. Era direcionada à única pessoa que ele sempre confiou cegamente, sua mãe. Os minutos que se seguiram foram um borrão. Renata contou mais, sobre como foi forçada a fugir, sobre como viveu anos com medo, sobre as dificuldades que enfrentou. André sentia cada palavra como uma faca entrando em seu peito. Eu nunca quis ir embora, André. Eu nunca quis te deixar. Ele acreditava nela. Cada parte de sua alma dizia que era verdade. E pela primeira vez em anos, André não sabia o que fazer. Ele queria consertar tudo. Queria voltar no tempo, mas não podia. O passado estava feito. Agora ele só tinha o presente. E uma escolha: ficar e lutar, ou ir embora e perder tudo de novo. André olhou para a porta fechada da casa. Seu filho estava lá dentro, seu filho. E naquele momento ele soube. Ele não ia embora. O silêncio entre André e Renata era cortante. Ele sentia o peito apertado, como se estivesse respirando dentro de um quarto sem janelas. As palavras dela ainda ecoavam em sua cabeça. Sim, André, ele é seu filho. A revelação o atingiu como um soco. Por anos, ele carregou uma dor que agora parecia ridícula. Ele não tinha sido abandonado. Renata não o havia traído. Ela foi forçada a desaparecer. E tudo por culpa da única pessoa em quem confiou cegamente, sua mãe. André passou a mão pelo rosto, tentando processar. Você deveria ir embora, André. O tom de Renata era firme, mas não cruel. Ela o olhava como alguém que já havia aceitado seu destino há muito tempo. Mas André não tinha aceitado nada. Eu não posso ir embora. Não depois de tudo que descobri hoje. E o que exatamente você quer? Os braços dela estavam cruzados, em postura defensiva. Você quer compensar os anos que perdeu? Quer bancar o herói? Porque se for isso, nem perca seu tempo. Eu já me acostumei a criar o Davi sozinha. Aquela frase fez algo dentro de André se despedaçar. Eu não sabia que ele existia. Renata soltou um riso curto e amargo. Mas agora sabe. E o que vai fazer com isso? André abriu a boca para responder, mas se calou. O que ele ia fazer? Ele passou os últimos anos da vida acreditando que estava quebrado, que não havia mais nada que pudesse preencher o buraco em seu peito. Mas agora havia algo diante dele, algo real, algo que pertencia a ele, Davi. Eu quero conhecê-lo. Renata ficou imóvel. Você não pode simplesmente entrar na vida dele assim. Ele não sabe quem você é. Ele merece saber. E se ele não quiser saber? Aquela pergunta o pegou desprevenido. Renata suspirou e pela primeira vez André percebeu o quanto ela estava cansada. André, eu passei minha vida protegendo o Davi. Eu carreguei ele no colo quando não tinha dinheiro para comprar comida. Eu vi ele chorar porque não queria ir para a escola com a roupa rasgada. Eu fiquei noites sem dormir, preocupada se ele teria o que comer no dia seguinte. Ela o olhou nos olhos. Onde você estava em tudo isso? A pergunta bateu nele com força. Eu não sabia, mas eu sabia. A dor na voz dela era impossível de ignorar. André quis dizer algo, qualquer coisa, mas, pela primeira vez, percebeu que Renata tinha todo o direito de estar assim. Ela viveu um inferno sozinha, e agora ele aparecia do nada, esperando o quê? Que tudo se resolvesse com algumas palavras?
O som de passos vindo de dentro da casa quebrou o silêncio. Davi abriu a porta olhando para Renata. Mãe, tá tudo bem? O instinto de Renata foi imediato. Ela se abaixou e colocou as mãos nos ombros do filho. Sim, meu amor. Tá tudo bem. Davi olhou para André, desconfiado. O moço ainda tá aqui. Ele já estava de saída. André sentiu um aperto no peito. Na verdade, Renata o fuzilou com o olhar, mas ele ignorou. Ele não ia fugir dessa vez. Eu só queria agradecer pelo que você fez hoje. Davi piscou, confuso. Como assim? Eu vi você comprando comida, mas também vi você ajudando aquela senhora, dona Helena. Você fez isso sem esperar nada em troca. Isso é incrível. Davi deu de ombros meio sem jeito. Ela precisa. André sentiu um nó na garganta. O garoto tinha um coração enorme. Mesmo tendo tão pouco, ele dava o que tinha para ajudar os outros. E ele era seu filho. Você parece ser um menino muito especial. Davi franziu a testa, ainda desconfiado. E você? Quem é? A pergunta fez o sangue de André gelar. Ele olhou para Renata, que permaneceu imóvel. A resposta estava na ponta de sua língua. Eu sou seu pai. Mas ele não disse. Davi ainda não estava pronto para ouvir aquilo. E pela primeira vez em muito tempo, André percebeu que talvez ele também não estivesse pronto para dizer. Então, respirou fundo e forçou um sorriso. Só alguém que teve muita sorte de te conhecer hoje. O garoto continuou o olhando por um momento, como se tentasse entender algo que estava no ar, mas não conseguia decifrar. E então, ele apenas assentiu. Tá bom. Renata se levantou. É melhor entrarmos. Davi entrou primeiro, mas antes de Renata fechar a porta, André segurou levemente seu braço. Eu não vou sumir. Ela olhou para ele, e dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas raiva. Havia medo. Medo de que ele estivesse falando sério, ou medo de que ele não estivesse. Ela não respondeu, apenas fechou a porta. André ficou parado ali por mais alguns segundos, olhando para a casa desgastada diante dele. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele soube o que tinha que fazer. Ele ia lutar por seu filho e nada o impediria dessa vez. A noite estava fria quando André finalmente voltou para seu carro. Ele sentou-se no banco do motorista, mas não ligou o motor. Suas mãos apertavam o volante com força, enquanto sua mente se recusava a aceitar o que havia acabado de acontecer. Davi era seu filho. Por 13 anos, ele viveu acreditando que Renata o abandonou. Ele se afundou no trabalho, deixou seu coração endurecer, aceitou a solidão como punição. Mas agora, tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. E o pior, ele não sabia o que fazer com essa verdade. Seus dedos tamborilavam no couro do volante enquanto seu peito subia e descia de maneira irregular. Ele sentia raiva, culpa, frustração e algo novo, um medo avassalador. André não sabia ser pai. Como ele poderia simplesmente entrar na vida do garoto e dizer: Oi, eu sou seu pai. Fui enganado e passei anos sem saber da sua existência, mas agora estou aqui? Não era tão simples. Davi já tinha sua própria visão do mundo. Ele cresceu sem uma figura paterna. E André não fazia ideia de como consertar isso. Ele pegou o celular no bolso e hesitou. Seu primeiro impulso foi ligar para sua mãe, mas o pensamento da voz dela fez seu estômago revirar. Ela sabia, ela mentiu para ele durante todos esses anos. Ela tirou seu filho dele. A raiva subiu por sua garganta. Ele queria confrontá-la, queria exigir respostas, mas sabia que não era o momento. Ele precisava de clareza, e só havia uma pessoa que poderia ajudá-lo agora. 20 minutos depois, André parou seu carro em frente a um prédio alto na zona sul da cidade. Ele subiu rapidamente pelo elevador até o 10º andar e bateu na porta do apartamento 1004. Poucos segundos depois, a porta se abriu, revelando um homem de expressão sonolenta e barba por fazer. André, posso entrar? Rodrigo, seu melhor amigo desde os tempos da faculdade, esfregou os olhos e deu espaço para que ele entrasse.
O apartamento estava um caos, embalagens de comida jogadas na mesa, um laptop aberto no sofá e uma TV ligada em um jogo de futebol. Rodrigo vivia sozinho e parecia não se importar com a bagunça. André, por outro lado, não se importava com nada disso naquele momento. Ele se jogou no sofá e passou as mãos pelo rosto. Rodrigo fechou a porta e cruzou os braços. Pelo seu estado, ou você perdeu todo o dinheiro da sua empresa, ou descobriu que tem um filho que não sabia que existia. André levantou a cabeça rápido demais. Rodrigo arregalou os olhos. Não me diga que eu acertei. O silêncio de André foi a única confirmação que ele precisou. Rodrigo soltou um assobio baixo e sentou-se ao lado dele. Tá brincando comigo, né? Queria que fosse. Como assim? Explica isso direito. André respirou fundo antes de contar tudo. Cada detalhe. Desde o momento em que viu Davi na padaria até a revelação esmagadora de Renata. Quando terminou, Rodrigo passou a mão pelos cabelos, absorvendo tudo. Caramba, isso é muita coisa. Você acha? Rodrigo soltou uma risada curta. E agora? O que você vai fazer? André encarou a mesa à sua frente, os pensamentos pesados. Eu não sei. Rodrigo franziu a testa. Como assim, não sabe? O garoto é seu filho, cara. Eu sei. André se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas eu não faço ideia de como ser pai. Eu nunca me imaginei nessa posição. Eu nunca. Ele parou. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Tá com medo, né? André não respondeu, mas a verdade estava estampada em seu rosto. Ele estava apavorado. Rodrigo suspirou. Olha, eu não sou pai. Mas se tem uma coisa que eu sei sobre você, André, é que quando você quer algo, você dá um jeito. Você não é do tipo que desiste. André riu sem humor. Isso é diferente. Será? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Você ficou obcecado por anos com sua empresa. Criou um império do nada. Você enfrentou crises, perdeu dinheiro, se reergueu. Agora você está me dizendo que não sabe o que fazer porque tem um filho? André permaneceu em silêncio. Rodrigo continuou. Quer saber o que eu acho? Eu acho que você tem duas escolhas. Ou você assume essa oportunidade e tenta se aproximar do seu filho, mesmo que seja difícil. Ou você vira as costas e passa o resto da vida se perguntando, e se? André fechou os olhos. Ele já tinha perdido 13 anos da vida de Davi. Não podia perder mais um dia sequer. Quando abriu os olhos novamente, sua decisão estava tomada. Ele não ia fugir dessa vez. Eu vou conhecê-lo. Rodrigo sorriu. Era isso que eu queria ouvir. Na manhã seguinte, André estava parado em frente à casa de Renata. O céu estava cinzento, o vento soprava gelado, mas nada disso importava. Ele sentia o coração acelerado. Não lembrava da última vez que teve tanto medo de alguma coisa. Respirou fundo antes de bater na porta. O som de passos veio logo em seguida. A porta se abriu, revelando Davi. O garoto olhou para ele surpreso. Oi, moço. André engoliu em seco. Oi, Davi. O menino franziu a testa. Você veio ver minha mãe? André hesitou por um segundo, mas então ele sorriu. Na verdade, eu vim ver você. Davi piscou sem entender. Eu? Sim. Se você não estiver ocupado, que tal tomarmos um café juntos? O menino continuou olhando para ele, avaliando. E então, depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, ele assentiu. Tá bom. O coração de André disparou. Era um pequeno passo, mas era um começo. André sentiu um alívio imediato quando Davi aceitou sair com ele. Não sabia exatamente como seria aquela conversa, mas sabia que precisava começar de algum lugar. Me dá só um minuto, moço. Vou avisar minha mãe. Antes que André pudesse dizer algo, o garoto correu para dentro. Ele ficou parado, tentando conter a ansiedade. Renata deixaria. Minutos depois, Davi saiu novamente, já vestindo um moletom surrado. Minha mãe disse que posso ir, mas só se não demorar muito. André sentiu um aperto no peito.
Ele queria mais tempo, queria conhecer aquele menino que passou anos vivendo sem saber de sua existência. Mas ele sabia que era um processo. Vai ser rápido, prometo. Davi assentiu e os dois começaram a caminhar lado a lado até a padaria mais próxima. O garoto se manteve quieto, jogando pedras no chão enquanto andava. André tentava encontrar uma maneira de quebrar o silêncio sem soar estranho. Quando entraram na padaria, escolheram uma mesa no canto. Davi olhava ao redor como se não estivesse acostumado a estar ali. André pegou o cardápio e o entregou ao garoto. Pode pedir o que quiser. Davi hesitou. Um pão na chapa e um café com leite tá bom. André franziu a testa. Só isso? É o que eu costumo pedir quando tenho dinheiro. O empresário sentiu algo se apertar dentro dele. A normalidade na forma como Davi falava sobre não ter dinheiro era algo que ele não conseguia aceitar. Hoje você pode pedir mais. Davi pareceu desconfortável, mas acabou pedindo um bolo de chocolate. Enquanto esperavam, André se inclinou um pouco para frente. Você sempre ajuda a dona Helena? Davi encolheu os ombros. Sempre que posso. Ela é sozinha e não tem ninguém para buscar os remédios dela. Mas você também precisava do dinheiro. O menino encarou a mesa. Minha mãe diz que quando a gente ajuda os outros, de algum jeito o bem volta pra gente. André sentiu um nó na garganta. Aquela criança que cresceu com tão pouco já tinha aprendido algo que ele levou a vida toda para entender. O garçom trouxe os pedidos e por um tempo os dois apenas comeram em silêncio. Depois de alguns minutos, André arriscou outra pergunta. Sua mãe fala muito sobre o passado? Davi balançou a cabeça. Não. André hesitou. Você já perguntou sobre o seu pai? Davi parou de mastigar. O garoto abaixou os olhos para o prato e mexeu no bolo com a colher. Já, mas ela nunca fala muito. Só diz que ele foi embora antes de eu nascer. André sentiu o impacto daquela frase como um soco. A verdade era outra, mas essa era a única versão que Davi conhecia. Ele se inclinou para frente, tentando manter a voz neutra. E o que você acha disso? Davi suspirou. Sei lá. Acho que ele não queria ter um filho, ou que não gostava da minha mãe. André apertou o copo de café com força. Ouvir aquilo do próprio filho doía mais do que ele imaginava. Quantas noites Davi passou se perguntando por que o pai nunca esteve lá? E agora que André estava ali, como consertar isso? E se você descobrisse que ele teve um motivo para ir embora? Davi levantou os olhos para ele. Depende. Que motivo? André prendeu a respiração. Era a deixa perfeita para contar a verdade. Mas será que Davi estava pronto para ouvir? Antes que pudesse responder, o celular de Davi vibrou sobre a mesa. Ele olhou a tela e franziu a testa. Minha mãe. Davi atendeu e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo. Então respondeu rapidamente. Tá bom, tô indo. Quando desligou, olhou para André com um meio sorriso. Acho que nosso café acabou. André tentou esconder o desapontamento. Tudo bem, vamos indo. Ele pagou a conta e os dois saíram. O caminho de volta foi mais silencioso. Algo dizia a André que Davi sentiu que havia algo estranho na conversa, mas não quis perguntar. Quando chegaram à porta da casa, Davi se virou. Valeu pelo café, moço. André se abaixou levemente para ficar na altura dele. Podemos fazer isso de novo? Davi hesitou, mas depois deu de ombros. Tá bom. André sorriu. Até logo, então. Davi entrou e a porta se fechou. André ficou ali parado por alguns segundos. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquele pequeno encontro foi um começo. Ele não ia desistir agora. André não conseguiu dormir naquela noite. Ele permaneceu deitado em sua cama, encarando o teto, enquanto os pensamentos giravam em sua mente como um furacão. A imagem de Davi mexendo no bolo com a colher, tentando disfarçar a decepção ao falar sobre o pai, não saía de sua cabeça. Acho que ele não queria ter um filho. Cada vez que relembrava aquelas palavras, sentia uma dor cortante no peito. Ele não poderia deixar que o filho continuasse acreditando naquela mentira. Mas havia um problema
ainda maior, Renata. Ela jamais confiaria nele de novo. Não depois de tudo que passou. Se ele realmente queria um lugar na vida de Davi, precisava fazer algo que nunca fez antes: enfrentar seu passado de frente. E isso começava com uma única pessoa, sua mãe. No dia seguinte, logo pela manhã, André estacionou seu carro diante da mansão onde cresceu. Ele não pisava ali havia anos. Após a morte de seu pai, nunca sentiu necessidade de visitar a mãe com frequência. Agora, essa visita era inevitável. Respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta se abriu segundos depois, revelando a governanta, Dona Lúcia, que o olhou com surpresa. "Senhor André, que bom vê-lo!" Ele forçou um sorriso. "Minha mãe está?" "Está sim. Vou avisá-la que o senhor..." Antes que ela terminasse, a voz da matriarca ecoou pelo hall luxuoso. "Não precisa, Lúcia. Eu ouvi a campainha." André se virou e a viu descendo as escadas. Helena Ferraz. Ela ainda mantinha a postura impecável. Os cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados e o vestido caro parecia ter saído direto de um desfile de moda. A mulher que destruiu sua vida e a de Renata. Helena sorriu de um jeito calculado. Finalmente se lembrou de onde veio, André? Ele cruzou os braços. "Precisamos conversar." O sorriso dela se manteve. "Claro, querido. Vamos para a sala." Os dois caminharam para o enorme salão principal da casa, onde ela se sentou elegantemente no sofá de couro branco. André permaneceu de pé. "Por que você mentiu para mim?" A pergunta direta quebrou a falsa cordialidade no ar. Helena arqueou uma sobrancelha. "Sobre o quê?" "Não finja que não sabe. Você me fez acreditar por 13 anos que Renata estava morta." A expressão dela não mudou. Ela pegou sua xícara de chá e bebeu um gole antes de responder, com a calma de quem falava sobre o clima. "Eu fiz o que era necessário." André sentiu o estômago revirar. "Você destruiu a vida de uma mulher inocente, tirou meu filho de mim." Helena suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. "Essa mulher nunca foi digna de você, André." "Digna?" A raiva subiu pelo seu peito como fogo. "Ela era o amor da minha vida." A mãe finalmente o encarou de verdade. "Exatamente. E foi por isso que precisei agir. Você nunca entendeu o poder que tem, André. Você pertence a uma classe que carrega responsabilidades. O que eu fiz foi impedir que uma mulher sem futuro arruinasse o seu." O sangue de André fervia. "Você me fez acreditar que ela estava morta." "Para o seu próprio bem," ele ruiu. "Eu passei anos me culpando. Eu chorei por uma mulher que você arrancou da minha vida." Helena finalmente demonstrou alguma emoção, mas não era arrependimento, era desprezo. "Isso fez de você um homem mais forte." André não acreditava no que estava ouvindo. Ela não sentia culpa. Ela não via problema no que fez. Tudo o que conhecia sobre sua mãe desmoronou ali. Ele se inclinou para frente, olhando-a nos olhos. "Eu tenho um filho." Helena não piscou. "Sim. Um garoto que cresceu sem estrutura, sem berço, exatamente como eu temia." André cerrou os punhos. "Se tem uma coisa que eu aprendi com Davi, é que caráter não vem de berço." Helena riu, debochada. "Você está apaixonado pela ideia de ser um pai, André, mas essa ilusão vai passar." Ele respirou fundo. E então pronunciou as palavras que mudariam sua vida para sempre. "Acabou, mãe." Ela parou. "O quê? Eu não faço mais parte disso." Os olhos dela brilharam com um traço de surpresa. "Está me ameaçando?" "Estou me libertando." O silêncio se espalhou pela sala. Helena o estudou por alguns segundos, então sorriu de lado. "Você sempre volta, André. Sempre voltou." Ele sustentou o olhar. "Não dessa vez." Sem dizer mais nada, virou-se e saiu da mansão sem olhar para trás. Horas depois, André dirigia pela cidade, sem destino. Seu peito ainda queimava com a raiva, mas ao mesmo tempo havia um peso que parecia ter sido retirado de seus ombros. Ele estava livre, livre da manipulação, livre das mentiras, mas agora ele tinha um novo propósito: Davi. Pegou o celular e discou um número. "Alô?"
A voz de Renata surgiu do outro lado da linha, cautelosa. Precisamos conversar. Ela suspirou. Sobre o quê? Sobre o nosso filho. O silêncio do outro lado foi longo. Então ela finalmente respondeu. Está bem, era um começo. André estacionou em frente à casa de Renata. Suas mãos estavam suadas, o que era ridículo. Ele era um homem que negociava contratos milionários sem hesitar, que falava diante de centenas de investidores sem tremer. Mas naquele momento, sentado dentro do carro, ele estava apavorado. Ele não sabia como ser pai. Durante anos, viveu acreditando que esse papel nunca faria parte de sua vida. Agora tinha um filho de 13 anos. Um garoto que cresceu sem saber da sua existência. O que dizer? Como agir? Como compensar mais de uma década de ausência? Respirou fundo e desceu do carro. Renata abriu a porta antes que ele pudesse bater. Seu rosto estava fechado, como se já estivesse preparada para se defender. Você tem 10 minutos, André sustentou o olhar. Eu não vou precisar de muito tempo. Ela cruzou os braços e se encostou no batente da porta. O que quer? Ele passou a mão pelos cabelos. Eu não sei como fazer isso, Renata. Ela arqueou uma sobrancelha. Fazer o quê? Ele a encarou. Ser pai. O choque brilhou nos olhos dela por um instante antes de ser substituído por uma expressão cética. Está me dizendo que quer fazer parte da vida do Davi agora? Sim. Ela riu, sarcástica. E você acha que é só aparecer e dizer: Oi, filho, cheguei? André sentiu o sangue ferver. Eu não escolhi ficar longe dele, Renata. Ela estreitou os olhos. E eu não escolhi criar um filho sozinha. Mas foi o que aconteceu. A dor nas palavras dela era visível. André respirou fundo. Eu não estou aqui para tirar nada de vocês, mas não posso simplesmente ignorar isso. Renata o estudou por um momento. Você quer mesmo tentar ser pai agora, depois de 13 anos? Eu não sei se consigo. Ela piscou, surpresa com a honestidade. André olhou para o chão antes de continuar. Mas eu quero tentar. O silêncio entre eles foi denso. Então, antes que Renata pudesse responder, a porta se abriu de novo. Davi apareceu. Os olhos do garoto se alternaram entre os dois. O que está acontecendo? André sentiu o coração acelerar. Ele forçou um sorriso. Oi, Davi. O garoto o encarou desconfiado. Você está brigando com a minha mãe? Renata suspirou. Não, amor. Nós só estávamos conversando. Davi cruzou os braços. Sobre o quê? André viu sua chance. Sobre nós dois. O garoto franziu a testa. Nós? André hesitou. Então olhou para Renata. Ela o encarou por alguns segundos antes de suspirar. Davi, por que você não vai buscar pão na padaria? O garoto olhou para ela e depois para André. Mas... Pode ir, amor. Depois conversamos. Davi bufou, mas pegou um dinheiro no balcão e saiu. Assim que ele sumiu pela rua, Renata olhou para André. Você quer mesmo isso? Ele não hesitou. Sim. Ela respirou fundo. Então, eu vou te dar uma chance. O alívio que percorreu o corpo de André foi imediato, mas a voz de Renata foi firme ao acrescentar. Mas você vai ter que provar que merece. André assentiu. Eu sei. Ela estreitou os olhos. E eu aviso logo. Se você machucar meu filho, eu nunca vou te perdoar. Ele olhou diretamente para ela. Eu também nunca me perdoaria. Renata o analisou por um instante e então deu um pequeno aceno de cabeça. Ok, vamos ver no que isso dá. André sentiu um peso sair de seus ombros. Era um primeiro passo, mas acima de tudo, era uma chance. Renata fechou a porta e encostou as costas nela, soltando um suspiro longo e trêmulo. Seu peito subia e descia rapidamente, como se tivesse acabado de correr uma maratona. O que ela tinha acabado de fazer? Por anos, construiu muros ao redor de si mesma para proteger Davi da dor de um pai ausente. Agora, esses muros estavam começando a rachar. Ela deu uma chance a André. A pergunta que não saía de sua mente era: ele merecia? Seu coração dizia que sim, mas sua mente gritava que não. Ela deslizou até o sofá e encarou a pequena sala.
Os móveis eram velhos, os enfeites nas prateleiras eram lembranças de tempos difíceis, mas aquela casa era o mundo dela e de Davi. André não fazia parte desse mundo, não mais. Mas, e se ele fizesse? Renata pressionou os dedos contra as têmporas. Não podia se deixar levar. Tinha que ser racional. Um som de passos ecoou no chão de madeira. Davi entrou segurando um pacote de pão. Mãe? Renata forçou um sorriso. Oi, amor. O garoto franziu a testa. O que estava rolando com aquele cara? Ela engoliu em seco. O quê? Você e ele estavam brigando? Renata hesitou. Davi não era mais uma criança. Ele merecia alguma verdade. Mas qual verdade? Ela inspirou fundo e decidiu começar devagar. Ele quer te conhecer melhor. Davi piscou, confuso. Por quê? Ela sentiu o estômago se revirar. Porque ele é seu pai. As palavras estavam em sua língua, mas ela não conseguia soltá-las. Ainda não. Porque ele gostou de você. O menino ficou em silêncio por alguns instantes, digerindo a resposta. Então deu de ombros. Tá bom. Renata franziu a testa. Tá bom? Davi mordeu um pedaço do pão. Ele pagou um café para mim outro dia. Não parece um cara ruim. Renata prendeu a respiração. André já estava se aproximando de Davi e ela nem tinha percebido. Ela olhou para o filho, um aperto no peito. E se tudo desse errado? Se André se aproximasse apenas para ir embora depois? Se Davi se apegasse a ele e acabasse machucado? Ela não podia deixar isso acontecer. Filho, Davi olhou para ela. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Ela não podia dizer agora. Não até ter certeza de que André não partiria novamente. Esquece, disse forçando um sorriso. Vamos jantar. Davi assentiu, mas a expressão curiosa permaneceu em seu rosto. Renata sabia que não poderia adiar essa conversa para sempre, mas adiaria pelo máximo de tempo possível. A noite caiu e Renata estava sentada na varanda, abraçando os próprios joelhos. A lembrança do passado insistia em voltar. Lembrou-se do dia em que descobriu que estava grávida. O medo, a felicidade, a incerteza. Lembrou-se da forma como a mãe de André destruiu sua esperança com palavras frias e ameaçadoras. Você não faz parte do futuro dele. Você só vai atrapalhar. Se você não sumir, farei da sua vida um inferno. Ela acreditou e por isso fugiu. Agora André estava aqui. Ele queria Davi, mas e ela? O que ela queria? Ela não sabia. Talvez tivesse medo da resposta. Renata abriu os olhos e viu o teto manchado de sua pequena casa. A luz fraca do amanhecer mal conseguia atravessar as cortinas desgastadas. Seu corpo estava pesado, um cansaço diferente a dominava. Tentou se levantar, mas uma onda de tontura a atingiu. O quarto girou e sua visão escureceu por alguns segundos. Mãe! A voz de Davi ecoou, urgente. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu mãos pequenas segurando seu braço. Mãe, você tá bem? Ela piscou algumas vezes, tentando afastar o mal-estar repentino. Eu tô bem, meu amor. Mas sua voz saiu fraca, como se nem ela acreditasse nisso. Davi a encarava, os olhos arregalados. Você desmaiou. Eu ouvi um barulho e corri para o seu quarto. Você estava caída no chão. Renata franziu a testa. Desmaiei? A lembrança era um borrão. Ela sabia apenas que havia ido dormir, se sentindo estranha na noite anterior. Forçou-se a sentar devagar, respirando fundo. Deve ter sido só fraqueza. Já passou. Davi não pareceu convencido. Mãe, isso não é normal. Você quase bateu a cabeça na quina da cama. Ela sorriu, tentando acalmá-lo. Eu só preciso comer alguma coisa. Davi hesitou antes de assentir. Tá bom, vou fazer um café. Assim que o filho saiu, Renata massageou as têmporas. Nos últimos meses, o cansaço constante se tornara parte de sua rotina. A visão escurecendo quando se levantava rápido já não era novidade. Mas desmaiar? Ela engoliu em seco. Não podia se dar ao luxo de ficar doente. Davi precisava dela. O dia se arrastou. Renata fez de tudo para parecer bem,
mas sentia o olhar atento de Davi a cada movimento seu. Quando ele finalmente saiu para a escola no fim da tarde, ela relaxou o corpo contra o sofá, e então veio a dor. Uma pontada aguda no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Ela fechou os olhos, segurando o grito. A respiração ficou curta. As mãos tremiam. Durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando passou, seu peito subia e descia rapidamente, como se tivesse corrido uma maratona. Isso não era normal. Renata sabia que precisava ir ao médico. Mas como? Uma consulta particular era cara demais. No SUS, a espera seria longa. Ela não podia se dar esse luxo. Suspirou, olhando ao redor da pequena casa. Não importava o que estivesse acontecendo com seu corpo. Ela não podia se permitir fraquejar. Davi precisava dela. 2 dias depois, André voltou a casa. Dessa vez, Renata não o expulsou. Ele ficou surpreso, mas aceitou o pequeno progresso. Davi foi quem abriu a porta, lançando um olhar curioso para ele. "Oi, moço." André sorriu. "Oi, Davi. Você veio ver minha mãe?" "Vim ver vocês dois." O garoto pareceu processar essa informação por alguns segundos. Depois deu de ombros. "Ela está no quarto." Antes que André pudesse responder, um barulho seco ecoou pela casa. Um baque. Davi se virou rapidamente. "Mãe!" Ele correu pelo corredor e André o seguiu sem pensar. Quando chegaram ao quarto, o sangue de André gelou. Renata estava caída no chão ao lado da cama, segurando o peito, o rosto pálido, os lábios trêmulos. Davi se ajoelhou ao lado dela, a voz embargada. "Mãe, fala comigo." Renata piscou algumas vezes, tentando focar neles. "Eu tô bem." Mas sua voz mal saiu. André não hesitou. Ele se abaixou, pegou Renata nos braços e a levantou sem esforço. "Vamos para o hospital." "Não." Ela tentou protestar, mas sua fraqueza a impediu de resistir. Davi segurou a mão dela, os olhos cheios de pânico. "Vai ficar tudo bem, mãe. O moço vai te ajudar." André sentiu algo apertar em seu peito. Davi não o via como pai, mas naquele momento confiava nele. E ele não iria falhar. O caminho até o hospital foi uma tortura. Renata estava desacordada no banco do passageiro e Davi tremia no banco de trás. Assim que chegaram à emergência, André correu com Renata nos braços. "Ela desmaiou! Está com dor no peito! Precisa de ajuda!" Os enfermeiros vieram rápido e a colocaram em uma maca. Davi tentou segui-los, mas uma enfermeira o segurou. "Você precisa esperar aqui, querido." O menino parecia apavorado. Ele se virou para André. "Ela vai ficar bem, né?" André se ajoelhou para ficar na altura dele. "Vai ficar, eu prometo." Davi assentiu, mas seu corpo ainda tremia. André sentiu uma onda de algo novo. Instinto paterno. Ele não sabia ser pai, mas sabia que seu filho precisava dele. Então, segurou o ombro do garoto. "Vamos esperar juntos, tá bom?" Davi hesitou. Mas então, encostou a cabeça no peito de André. E o empresário soube que esse era o momento mais importante de sua vida. Horas depois, um médico se aproximou. André e Davi se levantaram ao mesmo tempo. "Como ela está?" André perguntou. O médico olhou os papéis antes de responder. "Ela está estável, mas os exames indicam um problema cardíaco." O chão pareceu desaparecer sob os pés de André. "Problema cardíaco? Ainda precisamos de mais exames para confirmar a gravidade, mas ela precisará de acompanhamento médico." Davi engoliu em seco. "Ela vai morrer?" O médico sorriu. "Se cuidar direitinho, vai ficar bem." André respirou fundo. Ele não deixaria nada acontecer com Renata. "Eu vou cuidar disso. Façam todos os exames necessários. Eu pago." Davi olhou para ele, surpreso. "Você tem dinheiro para isso?" André sorriu. "Um pouco." O garoto ficou em silêncio por um momento. Então sorriu de volta. Era a primeira vez que Davi olhava para ele daquele jeito, com confiança. Renata despertou com a sensação de algo pesado sobre seu peito. Abriu os olhos lentamente e encontrou Davi dormindo em uma cadeira ao lado de sua cama no hospital. Ele estava encolhido,
o rosto descansando sobre os braços cruzados na beirada do colchão. O garoto não saiu do seu lado. Seu coração apertou. Tentou se mexer, mas um cansaço profundo a prendeu ao leito. Seu corpo parecia mais fraco do que nunca. Ela odiava essa sensação. Não podia se dar ao luxo de ficar assim, não podia preocupar Davi, não podia ser um fardo. Respirou fundo e se forçou a falar, a voz um pouco rouca. Davi. O menino se mexeu, piscou algumas vezes e, ao ver que ela estava acordada, saltou da cadeira num pulo. Mãe, você tá bem? O olhar dele era puro alívio e medo misturados. Ela tentou sorrir. Eu tô bem, filho. Mas a verdade era que não estava. Antes que Davi pudesse dizer algo, um som de passos ecoou pelo quarto. Renata virou o rosto e viu André parado na porta. Ele segurava um copo de café e a olhava como se tivesse acabado de respirar depois de quase se afogar. Os olhos dele estavam cansados, como se não tivesse dormido. Davi correu até ele. Ela acordou. O sorriso que André deu ao ouvir isso não parecia forçado. Ele entrou no quarto e Renata percebeu como ele parecia diferente. Havia algo novo em seu olhar, algo que ela não via há anos. Você me deu um susto, Renata. A voz dele era firme, mas carregava uma preocupação genuína. Ela suspirou. O que eu tenho? André olhou para Davi e o menino entendeu que não deveria estar ali para essa conversa. Vou pegar água para você, mãe. Assim que o garoto saiu, André se sentou ao lado dela. O médico disse que você tem um problema cardíaco. Ela fechou os olhos. Sabia que não estava bem. Mas ouvir alguém dizer aquilo em voz alta tornava tudo mais real. Não é grave? Não sabemos ainda. Os exames detalhados vão confirmar. Renata respirou fundo, tentando processar. Eu não posso pagar por isso. Eu posso. Ela abriu os olhos, imediatamente desconfiada. André, ele ergueu a mão, interrompendo-a. Eu não quero sua permissão para isso. Eu vou pagar pelos exames, pelo tratamento, pelo que for preciso. Ela franziu a testa. Eu não quero sua caridade. Os olhos dele brilharam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não é caridade, Renata, é responsabilidade. O silêncio entre eles foi pesado. Ela não queria precisar dele, mas agora não era sobre ela, era sobre Davi. Se algo acontecesse com ela, o que seria dele? Engoliu em seco e desviou o olhar. Eu não vou te agradecer por isso. André sorriu de lado. Não estou esperando um obrigado. Só quero que você fique bem. Renata não sabia como responder a isso, mas pela primeira vez percebeu que talvez André realmente quisesse ajudar. E aquilo assustava mais do que qualquer diagnóstico. Os dias passaram e Renata foi submetida a vários exames. Cada resultado novo trazia um alívio momentâneo e uma nova preocupação. Davi não saía do hospital, e nem André. Ele estava lá todos os dias trazendo comida, conversando com os médicos, garantindo que nada saísse do controle. Davi começou a vê-lo com outros olhos. Antes ele era apenas o moço que ajudou. Agora ele parecia ser alguém que se importava. Na terceira noite no hospital, Davi e André estavam sentados lado a lado no corredor. O garoto olhava para as mãos, pensativo. Você acha que minha mãe vai ficar bem? André olhou para ele. Vai, Davi franziu a testa. Como você sabe? André sorriu. Porque eu nunca conheci alguém mais forte que ela. O menino sorriu de leve. Depois olhou para André com curiosidade. Por que você se importa tanto com a gente? A pergunta pegou André de surpresa. Era sua chance. Ele podia dizer tudo ali, mas não disse. Ainda não. Em vez disso, apenas colocou a mão no ombro do garoto. Porque vocês são importantes. Davi ficou em silêncio por um momento. Depois, simplesmente assentiu. Foi um pequeno passo, mas foi o suficiente. Na manhã seguinte, o médico entrou no quarto de Renata com os exames finais. André e Davi estavam lá. Tenho boas notícias. O problema cardíaco é controlável com tratamento e mudanças na rotina. Você precisará tomar remédios e evitar estresse excessivo, mas não há risco imediato.
Renata soltou um suspiro trêmulo. Ela não sabia que estava segurando o ar até aquele momento. Davi abraçou a mãe com força. André fechou os olhos brevemente, aliviado. Ela ficaria bem, mas no fundo, Renata sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. André agora fazia parte dela, e pela primeira vez, ela não sabia se isso era algo ruim. O hospital ficou para trás, mas as marcas daqueles dias intensos permaneceram. Renata estava em casa, recuperando-se aos poucos, seguindo rigorosamente a medicação. Mas algo havia mudado. Davi estava diferente. André também. Eles não eram mais estranhos um para o outro, mas também não eram uma família. Ainda não. Naquela manhã, André chegou cedo à casa de Renata. Davi abriu a porta e cruzou os braços. Oi, André sorriu. Bom dia. O garoto olhou para ele com curiosidade. Você vem aqui todo dia agora? André riu. Se sua mãe permitir, Davi deu de ombros. Ela está dormindo. André assentiu. Então, que tal sairmos um pouco? Davi franziu a testa. Sair para onde? André enfiou as mãos nos bolsos. O que você gosta de fazer? Davi ficou pensativo. Gosto de jogar bola. André sorriu. Então vamos jogar. Davi estreitou os olhos. Você sabe jogar? André hesitou. Ele não sabia. Mas olhou para o garoto e deu de ombros. Você pode me ensinar. Davi pareceu avaliar aquilo por um instante. Então, assentiu. Beleza. Foi a primeira vez que Davi tomou a iniciativa de passar tempo com ele. E André sentiu o coração disparar. O campo de futebol da comunidade era improvisado, com traves velhas e chão de terra. Davi corria com facilidade, a bola grudada nos pés como se fosse parte dele. André, por outro lado, parecia um desastre. Davi gargalhava cada vez que ele errava um passe. Você é ruim! André riu, ofegante. Eu avisei! Davi chutou a bola para ele. Tenta marcar um gol! André correu com a bola e quase caiu no meio do caminho. Davi ria tanto que teve que se segurar nas pernas. Mas quando André finalmente acertou um chute e marcou, o garoto levantou os braços. Finalmente! André, sem pensar, comemorou do jeito mais espontâneo possível, bagunçando os cabelos de Davi. O garoto congelou. Por um instante, André achou que tinha feito algo errado. Mas então Davi riu. Foi um riso sincero, verdadeiro. E André soube que aquele momento significava algo. Mais tarde, ao voltarem para casa, os dois estavam sujos de terra e suados. Renata, já acordada, arregalou os olhos ao ver o estado deles. Meu Deus, o que aconteceu com vocês? Davi entrou primeiro, rindo. O André é horrível no futebol. Ela franziu a testa e olhou para André. Você jogou bola? Ele deu de ombros. Fui ensinado por um mestre. Davi sorriu. Renata percebeu e não disse nada, apenas observou. André sentiu que algo mudava aos poucos e, pela primeira vez, acreditou que tinha uma chance real. Os dias seguintes passaram como um sopro. Davi e André começaram a construir algo novo, algo que Renata nunca imaginou ser possível. O garoto, antes desconfiado, agora ria das tentativas desastradas de André no futebol. Aceitava caronas para a escola e até conversava com ele sem parecer medir cada palavra. Era sutil, mas era real. E isso assustava Renata mais do que qualquer coisa, porque no fundo ela sabia que André não era mais o homem que ela odiava. Ele estava tentando. E o pior, estava conseguindo. Naquela noite, depois que Davi foi dormir, Renata estava sentada na varanda de casa. O vento frio da noite soprava contra sua pele, mas não era o frio que a incomodava. Eram as lembranças. Ela não conseguia parar de pensar no passado. Nos primeiros meses sozinha, grávida, sem um centavo no bolso, no medo, na fome, na humilhação de pedir emprego e ouvir portas se fechando porque ninguém queria contratar uma mulher prestes a ter um filho. Ela se lembrava das noites em claro, sentindo Davi se mexer dentro dela, enquanto chorava em silêncio, sem saber se teria comida no dia seguinte. E agora André aparecia, trazendo conforto, ajuda, segurança. Era injusto. Ela não queria precisar dele, mas precisava.
e essa dependência a destruía. O som de passos no quintal interrompeu seus pensamentos. Renata virou a cabeça e viu André parado ao lado da porta. "Tá frio aqui fora." Ela cruzou os braços. "Eu gosto do frio." Ele hesitou, mas se aproximou. "Posso sentar?" Ela não respondeu, mas ele se sentou mesmo assim. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Então André falou, a voz baixa, mas firme. "Você ainda me odeia?" Renata franziu a testa, surpresa pela pergunta direta. Ela não soube responder de imediato. Odiava? Por anos carregou essa raiva dentro de si como uma armadura. Mas agora, sentada ao lado dele, não tinha certeza se esse sentimento ainda existia. "Eu não sei." André assentiu, como se já esperasse essa resposta. "Você já pensou em me contar tudo antes? Sobre Davi?" Ela apertou os dedos contra os braços. "Pensei." Ele a observou. "Por que não contou?" Ela suspirou. "Porque não adiantaria. Você não estava lá." André sentiu o impacto daquelas palavras. "Mas eu queria estar." Mas não estava. O silêncio caiu entre os dois novamente. Renata abaixou os olhos. "Você não faz ideia do que eu passei, André." Ele permaneceu quieto. Então ela começou a falar. Pela primeira vez, sem raiva. Apenas dor. Falou sobre as noites em que dormiu na rua. Sobre o medo de ser roubada, agredida. Sobre o emprego que conseguiu em uma lanchonete, onde trabalhava grávida até tarde da noite, apenas para ganhar um salário miserável. Sobre o dia do parto, quando chegou ao hospital sozinha, sem ninguém para segurar sua mão. André ficou imóvel. Cada palavra dela era uma facada. Ele tentou engolir o nó na garganta. "Renata!" Ela fechou os olhos, respirando fundo. "Você pode tentar consertar as coisas agora, André, mas nada apaga o que já aconteceu." Ele sabia disso, mas não iria desistir. "Me deixa tentar." Ela não respondeu, mas pela primeira vez não mandou ele embora. E isso já era um começo. O som insistente do telefone quebrou o silêncio da madrugada. André abriu os olhos lentamente, confuso. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho fraco do visor do celular. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar o sono antes de finalmente atender. "Alô?" A voz do outro lado estava trêmula, carregada de urgência. "André, é o Davi. Minha mãe. Ela não está bem." Ele se sentou na cama num instante, o coração disparado. "O que aconteceu?" Ela passou mal de novo. "Tá tonta e com muita falta de ar. Eu chamei o SAMU, mas eles disseram que pode demorar." André já estava de pé antes mesmo de terminar de ouvir. "Fica com ela. Eu tô indo agora." Ele não perdeu tempo. Vestiu-se rapidamente e pegou as chaves do carro. Dessa vez não havia dúvidas, não havia hesitação. Ele iria cuidar dela. A cidade ainda dormia quando André arrancou com o carro. As ruas estavam vazias, a luz dos postes piscava fracamente enquanto ele dirigia rápido demais. Seu peito estava apertado, o medo o consumia. E se fosse grave? E se fosse tarde demais? A ideia de perder Renata, depois de finalmente encontrá-la, era algo que ele não conseguia suportar. Acelerou ainda mais. Quando finalmente chegou à casa de Renata, Davi já estava na porta, esperando por ele. O garoto parecia mais velho do que sua idade permitia, os olhos arregalados, os punhos fechados. "Ela tá no quarto." André entrou às pressas e parou ao lado da cama. Renata estava pálida, a respiração curta. Uma mão apertava o peito. Mesmo assim, ela tentou sorrir. "Você veio rápido." Ele ignorou a tentativa fraca de alívio. "Vamos pro hospital." "Agora." Ela tentou protestar. André, sem discussão. Dessa vez ela não discutiu. O hospital parecia mais frio do que o normal. André andava de um lado para o outro na sala de espera, Davi sentado ao seu lado em silêncio. O garoto não falava, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava com medo. E de repente André percebeu que essa era a primeira vez que Davi passava por algo assim com alguém ao seu lado. Quantas vezes ele já teve que lidar com o medo sozinho? André sentou-se ao lado do menino. "Ela vai ficar bem." Davi não respondeu de imediato.
Depois, assentiu lentamente, mas ele ainda estava inseguro, e André sabia que aquela confiança teria que ser conquistada. Horas depois, o médico finalmente saiu do quarto. André se levantou imediatamente. Como ela está? O médico folheou os papéis antes de responder. O quadro foi estabilizado, mas ela precisa descansar de verdade. Davi franziu a testa. Descansar? O médico suspirou. O coração dela está sobrecarregado. Se continuar ignorando isso, os próximos episódios podem ser mais graves. André sentiu a raiva crescer dentro dele. Ele sabia que Renata estava se esforçando mais do que deveria. Ela sempre colocava Davi acima de si mesma. Mas agora, isso poderia custar sua vida. Sem esperar mais, André entrou no quarto. Renata estava acordada, olhando pela janela. Você é teimosa. Ela virou o rosto devagar. Isso é jeito de falar com uma paciente? Ele se sentou ao lado da cama, cruzando os braços. Você precisa se cuidar. Eu tô bem. Não, você não tá. Ela não tinha resposta para isso. Então, André decidiu jogar limpo. Você quer ver o Davi crescer? Ela travou. Os olhos dela ficaram brilhantes por um instante. Claro que sim. Então, pare de agir como se não precisasse de ajuda. O silêncio caiu entre os dois. Renata fechou os olhos e, pela primeira vez, pareceu realmente aceitar a verdade. Ela não poderia fazer isso sozinha e talvez não precisasse mais. André dirigia pela cidade sem um destino certo. Sua mente ainda estava presa no que acontecera nas últimas horas. O médico foi claro. Renata precisava de descanso, precisava de cuidados, mas o que mais o deixou inquieto foi o olhar dela. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez Renata estivesse disposta a baixar a guarda. Mas havia algo que ele ainda precisava resolver, algo que ficou queimando dentro dele desde que descobriu a verdade. Ele não podia continuar fingindo que não existia. Não podia mais evitar o confronto que vinha adiando há semanas. Virou à direita e acelerou um pouco mais. Seu destino era inevitável. 20 minutos depois, estava parado diante da mansão onde cresceu. Ele não se sentia em casa ali há muito tempo, mas agora essa sensação era mais forte do que nunca. Respirou fundo antes de sair do carro. Tocou a campainha e esperou. A porta se abriu e do outro lado estava Helena Ferraz, sua mãe. Ela o olhou por um instante, surpresa, antes de forçar um sorriso. André, querido, o que houve? Você está com uma cara péssima. Ele não respondeu de imediato, apenas entrou sem esperar convite. Helena fechou a porta atrás dele e seguiu seus passos até a sala luxuosa, onde tudo permanecia intocado, como se os anos não tivessem passado ali dentro. Você finalmente percebeu que esse é o seu lugar? Ela perguntou, servindo-se de um chá, como se aquele encontro não tivesse um peso esmagador. André riu sem humor. Não, mãe, só vim me despedir. Ela ergueu uma sobrancelha, colocando a xícara sobre a mesa de centro. Despedir? Do que exatamente? Ele finalmente se sentou, olhando-a nos olhos. De você, da sua influência, das suas mentiras. O rosto de Helena permaneceu impassível, mas André percebeu o pequeno tensionar de seus lábios. Ah, então, é sobre aquela mulher. A raiva subiu pelo peito de André. Aquela mulher tem um nome. E um filho. Meu filho. Helena suspirou, mexendo o chá com delicadeza. André, meu querido, você ainda está obcecado por essa história? Ele se inclinou para a frente. Você destruiu a vida dela. Você roubou de mim 13 anos com meu filho. Helena finalmente o olhou com algo próximo ao desprezo. Eu te livrei de um problema. Você realmente acha que teria chegado onde chegou se estivesse preso a uma mulher como ela? Preso? Eu amava Renata. Helena sorriu com frieza. Amores vêm e vão, mas poder, André, poder e prestígio são para sempre. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da decepção. Não deveria ser uma surpresa. Ele sabia o tipo de mulher que sua mãe era. Mas ouvir isso em voz alta
Era como cortar o último fio de esperança de que, no fundo, ela tivesse algum arrependimento. Quando abriu os olhos novamente, sua decisão estava tomada. Acabou, mãe. Ela inclinou levemente a cabeça. O que exatamente acabou? Você e eu! Ela soltou uma risada curta. Não seja dramático, André. Você sempre volta. Ele se levantou. Não desta vez. Ela se levantou também, o olhar agora mais afiado. E para onde você acha que vai? Para aquela mulher? Para um filho que você mal conhece? Sim. A palavra foi firme, inabalável. Helena cruzou os braços. E quando se cansar disso? Quando perceber que está desperdiçando sua vida com uma responsabilidade que não deveria ser sua? Ele a observou por um momento e então, pela primeira vez, sorriu de verdade. Ser pai é a única coisa que realmente importa para mim agora. A expressão dela vacilou por um segundo. Foi rápido, mas André percebeu. Era medo. Medo de perder o controle que sempre teve sobre ele. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se para ela uma última vez. Adeus, mãe. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, segurando a xícara de chá como se estivesse congelada no tempo. André saiu, fechando a porta atrás de si. Respirou fundo quando chegou ao carro. Por anos, viveu sob a sombra daquela mulher. Agora, finalmente, estava livre. E sabia exatamente para onde queria ir. Pegou o celular e ligou para Renata. Ela atendeu depois do terceiro toque, a voz um pouco sonolenta. Oi? Ele sorriu. Estou indo aí. Houve um silêncio do outro lado. Então ela suspirou. Tá bom, era só isso. Mas para André, isso significava tudo. Ele ligou o carro e partiu, sem olhar para trás. Porque agora, pela primeira vez, seu futuro estava à sua frente. E ele não perderia mais um segundo sequer. André dirigia pelas ruas da cidade com um novo tipo de leveza no peito. Pela primeira vez em anos, ele não estava preso ao passado. Não havia mais correntes invisíveis o segurando a uma história cheia de mentiras e manipulações. Agora, tudo o que importava estava à sua frente. Renata, Davi, a família que ele quase perdeu. Quando parou em frente à casa simples, respirou fundo antes de sair do carro. Havia algo diferente naquela visita. Não era apenas sobre ajudar Renata ou conhecer melhor Davi. Era sobre pertencer. Ele bateu na porta e foi Davi quem atendeu. O garoto olhou para ele um pouco surpreso. Oi, moço. André sorriu. Já te disse que pode me chamar de André. Davi franziu a testa pensativo. Ou eu posso te chamar de outra coisa? O coração de André disparou. Davi hesitou. Abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido pela voz de Renata ao fundo. Quem é, filho? O garoto olhou para André rapidamente antes de responder. É o André. Ele não disse meu pai, mas também não fechou a porta na cara dele. Era um começo. Renata apareceu logo depois, e o olhar que trocou com André foi diferente dessa vez. Havia menos resistência. Menos medo. Ela cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. O que você veio fazer aqui a essa hora? André enfiou as mãos nos bolsos e deu de ombros. Fiquei sabendo que tem alguém aqui que joga muito futebol e pensei em chamar para um treino. Davi olhou para Renata, esperançoso. Posso? Renata suspirou e balançou a cabeça. Você já fez o dever de casa? Já, ela olhou para André. Cuida dele. Ele sorriu. Sempre. O campo de futebol estava vazio àquela hora. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Davi chutava a bola com facilidade, enquanto André fazia o possível para acompanhá-lo. Mas a verdade, Davi era muito melhor do que ele. Depois de uma jogada impressionante do garoto, André colocou as mãos na cintura, fingindo estar sem fôlego. Você é rápido demais, Davi riu. Você que é lento. Os dois se sentaram na grama. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, até que Davi quebrou o silêncio. Você gosta da minha mãe? André piscou, surpreso com a pergunta direta. Davi encarava a bola entre os pés, como se estivesse reunindo coragem para perguntar algo maior. Porque ela gosta de você,
Eu acho. O coração de André acelerou. Você acha? Davi olhou para ele. Eu nunca vi ela deixar ninguém ajudar a gente, mas ela deixa você. André respirou fundo. Eu me importo com ela, com vocês dois. O garoto balançou a cabeça pensativo. Minha mãe sempre diz que confiar em alguém de novo é difícil, mas às vezes acho que ela quer confiar em você. André sorriu. Eu também acho. Davi pegou a bola e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer algo que quebrou André por dentro. Você vai embora um dia? André sentiu o peso real da pergunta. Davi não falava apenas sobre aquele momento. Ele falava sobre a vida, sobre abandono. André se inclinou para a frente, olhando o garoto nos olhos. Eu não vou a lugar nenhum. Davi estudou seu rosto, buscando qualquer sinal de mentira, e então, pela primeira vez, ele sorriu de verdade. André soube naquele instante que tinha dado mais um passo na direção certa. E dessa vez, ele não recuaria. Naquela noite, Renata estava na varanda quando eles chegaram. Davi entrou em casa correndo para tomar banho, e André permaneceu ali, ao lado de Renata. Ela suspirou. Ele gosta de você. O peito de André aqueceu. Eu gosto dele também. Renata olhou para ele. Mas e se... Ela parou. Ele entendeu. Se ele fosse embora, se ele desistisse. André segurou a mão dela. Ela não afastou. Eu não vou a lugar nenhum. Renata prendeu a respiração. Os olhos dela estavam cheios de emoções conflitantes. E então, pela primeira vez, ela simplesmente deixou-se acreditar. E isso foi o suficiente. O silêncio da noite pairava sobre a pequena casa. Renata estava deitada na cama, mas não conseguia dormir. Seu corpo ainda estava fraco. Desde que voltou do hospital, seguia rigorosamente os remédios e tentava descansar. Mas descansar era difícil quando a preocupação não a deixava em paz. Ela virou para o lado e viu Davi dormindo no colchão ao lado de sua cama. O garoto insistia em ficar ali desde que ela voltou para casa, como se tivesse medo de que algo acontecesse se ele não estivesse por perto. Renata suspirou. Davi estava com medo, e isso a destruía por dentro. Ela fechou os olhos e tentou afastar esses pensamentos, mas no fundo sabia que precisava encarar a verdade. Ela não podia mais continuar fingindo que estava bem. Na manhã seguinte, Renata tentou seguir sua rotina, mas percebeu que as coisas não seriam tão simples. Ela acordou com tontura e precisou se apoiar na parede antes de caminhar até a cozinha. O cheiro de café já tomava o ar. Quando chegou à sala, encontrou André na cozinha, preparando o café da manhã. Ela parou na porta, cruzando os braços. Desde quando você sabe cozinhar? André se virou e sorriu. Eu sei fazer café e ovos mexidos, o suficiente para sobreviver. Davi estava sentado à mesa, mastigando um pedaço de pão. O André disse que ia fazer panquecas, mas achei melhor não arriscar. Renata riu baixinho, mas logo ficou séria novamente. Ela não queria se acostumar com aquilo. Não queria se acostumar com André ali, fazendo parte do dia a dia deles. Porque no fundo, o medo ainda existia. E se ele fosse embora? E se Davi se apegasse a ele e depois se machucasse? Ela não podia permitir isso. Então, respirou fundo e falou o que estava em sua mente. André, acho que você já fez o suficiente. O sorriso dele desapareceu. Como assim? Eu estou bem agora. Davi e eu podemos seguir sozinhos. O silêncio se instalou na cozinha. Davi parou de mastigar e olhou para ela com a testa franzida. Mãe, por que você está falando assim? Renata desviou o olhar. Porque é a verdade, filho. O André já ajudou muito, mas a gente não pode depender dele. Davi fechou os punhos sobre a mesa. Mas e se eu quiser que ele fique? A respiração de Renata travou. Ela olhou para Davi e viu a expressão dele. Um misto de frustração e medo. O medo de que, mais uma vez, alguém fosse embora. O medo de perder uma figura paterna que ele acabou de encontrar. André suspirou e se virou para Renata. Eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque quero.
Renata balançou a cabeça. Mas eu não quero que você sinta que precisa cuidar de nós. Davi empurrou a cadeira para trás e se levantou abruptamente. Por que você sempre faz isso? Renata olhou para ele, surpresa. O quê? Você sempre empurra as pessoas para longe. As palavras do filho atingiram em cheio. Davi nunca falava assim com ela. Mas dessa vez, havia dor em sua voz. Eu passei a vida toda sem saber nada sobre meu pai. E agora que ele está aqui, você quer mandar ele embora? Renata abriu a boca para responder, mas não soube o que dizer. Porque Davi estava certo. Ela tinha medo. Mas no processo de tentar se proteger, estava machucando a única pessoa que mais importava. O silêncio foi quebrado pela voz firme de André. Eu não vou embora, Davi. O garoto olhou para ele, os olhos brilhando de esperança. Jura? André assentiu. Eu prometo. Davi respirou fundo, desviou o olhar da mãe e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Renata sentiu o peito apertado. Ela se virou para André. Ele está magoado. Ele está com medo. André cruzou os braços. Você também está. Ela suspirou e passou a mão pelo rosto. Eu só não sei como lidar com isso. André a observou por um momento antes de falar. Você não precisa lidar com isso sozinha. As palavras desarmaram Renata por completo. Ela fechou os olhos. Mas se você se arrepender? Eu não vou. Ela abriu os olhos e encontrou os dele. E pela primeira vez, ela começou a acreditar. Mais tarde, naquela noite, Renata encontrou Davi sentado na calçada, chutando pedrinhas no chão. Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada, até que Renata respirou fundo. Você tá bravo comigo? Davi cruzou os braços. Não tô bravo, só tô cansado. Ela franziu a testa. Cansado de quê? O garoto finalmente a olhou. De ver você sempre com medo. As palavras foram diretas. Renata sentiu o impacto delas. Davi continuou. A gente sempre teve que se virar sozinho. E eu sei que você tem medo de confiar em alguém. Mas dessa vez é diferente. Ela engoliu em seco. Davi olhou para a rua, pensativo. Eu gosto dele, mãe. Renata sentiu seu coração apertar. Eu sei. O garoto chutou uma pedra para longe. Mas ele nunca vai ser meu pai se você não deixar ele ficar. Renata prendeu a respiração. E então percebeu. Davi não queria só um pai. Ele queria que ela deixasse alguém fazer parte da vida deles. Ela suspirou e passou a mão no cabelo do filho. Eu estou tentando, filho. De verdade. Davi a olhou com esperança. Então, deixa ele tentar também. Ela sorriu pela primeira vez sem medo. Tá bom. E naquele instante, Renata soube que algo dentro dela finalmente mudou. Ela não estava mais sozinha. E pela primeira vez, aceitou isso. Desde que Renata voltou para casa após sua última hospitalização, André sentia que algo ainda precisava ser feito. Ela estava melhorando, mas ele sabia que sua recuperação não podia depender apenas da sorte. O tempo estava contra eles. Se não tomassem as medidas certas agora, o futuro dela poderia ser incerto. E André não deixaria isso acontecer. Naquela manhã, ele saiu cedo. Passou horas visitando médicos, clínicas e hospitais particulares. Ele queria garantir que Renata tivesse o melhor acompanhamento possível. Em uma das consultas, um cardiologista experiente revisou os exames dela e explicou calmamente. O quadro da Renata pode ser controlado, mas ela precisa de acompanhamento contínuo. Se negligenciar os cuidados, pode ter complicações sérias no futuro. André já sabia disso, mas ouvir de um especialista só reforçou sua decisão. Qual é o melhor caminho para garantir que isso não aconteça? O médico empurrou uma pasta com um plano detalhado de consultas, exames e tratamentos. Se seguirmos esse acompanhamento nos próximos meses, as chances de uma vida normal são altíssimas. André pegou os papéis e assentiu. Vamos fazer isso.
Enquanto isso, em casa, Davi observava a mãe. Ele notava que, mesmo tentando parecer forte, ela ainda se cansava rápido. Mãe, você acha que o André vai continuar ajudando a gente? Renata olhou para ele, surpresa com a pergunta. Por que essa dúvida? Davi deu de ombros. Porque ele já fez muita coisa. Talvez ele ache que já basta. Ela suspirou, passando a mão nos cabelos do filho. O que você acha? Davi ficou pensativo. Acho que dessa vez é diferente. Renata sorriu de leve. Acho que você pode estar certo. Horas depois, André voltou para casa com a pasta de exames e um plano definido. Renata o recebeu na varanda, cruzando os braços. Você sumiu o dia todo. Ele entregou a pasta nas mãos dela. Porque passei o dia resolvendo isso. Renata abriu a pasta e viu o plano detalhado de tratamento. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. André, você não precisava fazer isso. Precisava, sim. Ela o olhou nos olhos. E se eu disser que não quero? Ele deu um passo à frente. Então eu vou ignorar e pagar do mesmo jeito. Renata arqueou uma sobrancelha. Ah, é? André sorriu. Você pode reclamar, pode tentar discutir. Mas eu não vou desistir de garantir que você fique bem. Renata suspirou, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, um pequeno sorriso estava ali. Você é impossível. E você é teimosa. Ela balançou a cabeça, mas pela primeira vez aceitou. Ela não estava mais sozinha nessa luta. E isso fazia toda a diferença. Davi, que estava observando tudo, finalmente sorriu, porque agora ele sabia. O pai dele não ia mais embora. O tempo passou como um sopro, mas pela primeira vez em muito tempo, as coisas estavam mudando para melhor. Renata seguiu o plano de tratamento à risca. Tomava os remédios corretamente, ia às consultas com André ao seu lado e, aos poucos, sentia seu corpo recuperar a força que pensou ter perdido para sempre. Davi percebia a diferença. Sua mãe já não parecia tão frágil. Sua respiração não era mais cansada o tempo todo. E, mais importante, ela estava feliz. E André? Ele continuava lá, todos os dias. Era um sentimento novo para Davi. O de saber que alguém não iria simplesmente desaparecer, e ele começava a aceitar isso. Naquela manhã, André apareceu cedo, como de costume. Davi já o esperava do lado de fora. Vai levar minha mãe para mais uma consulta? André riu. Hoje não. Hoje eu vim buscar você. Davi franziu a testa. Para quê? Surpresa? O garoto hesitou por um instante, depois deu de ombros. Tá bom. Eles dirigiram por cerca de meia hora até chegarem a um lugar que Davi não reconheceu de imediato, um campo de futebol profissional. O garoto arregalou os olhos. O que a gente está fazendo aqui? André pegou um envelope no banco do passageiro e entregou a ele. Abre. Davi rasgou a lateral do envelope e puxou um papel timbrado. Ao lê-lo, seu coração disparou. Era um convite para fazer um teste em uma escolinha de futebol. Davi olhou para André sem acreditar. Isso é sério? Totalmente sério. O garoto não sabia o que dizer. André continuou. Eu sei o quanto você ama futebol. E sei que você é bom nisso, então achei que merecia uma chance de tentar algo maior. Davi sentiu os olhos arderem. Ele nunca tinha imaginado algo assim. Você fez isso por mim? André sorriu. Claro que sim. O garoto engoliu em seco. E então, sem pensar, o abraçou. Foi rápido, um gesto espontâneo e desajeitado, mas André sentiu o impacto. E então, Davi disse algo que mudaria tudo. Valeu, pai. André congelou. O garoto não percebeu imediatamente o que disse. Mas quando se afastou e viu a expressão surpresa no rosto de André, seu coração disparou. Os dois se encararam por um segundo. Então, Davi riu, sem jeito. Acho que finalmente fazia sentido chamar você assim. André sentiu o peito aquecer de uma forma que nunca havia sentido antes, porque agora era real. Davi o aceitava como pai, e nada no mundo poderia ser mais importante do que isso. Naquela noite, ao voltarem para casa, Renata percebeu que algo havia mudado. Davi não parava de sorrir,
e André parecia diferente. "O que vocês dois aprontaram hoje?" ela perguntou desconfiada. Davi olhou para André antes de responder. "Nada demais. Só decidi que está na hora de chamar ele do que ele realmente é." Renata arregalou os olhos. André sorriu. Davi riu. E naquele momento, eles eram uma família. De verdade. O sol da manhã invadia a pequena sala, trazendo uma sensação de paz que Renata não sentia há muito tempo. Ela sentou-se à mesa, observando Davi e André brigarem pelo último pedaço de pão, como se fossem pai e filho a vida inteira. "Esse pedaço é meu", Davi argumentou, segurando o pão firme. André ergueu as mãos, fingindo rendição. "Certo, campeão, mas só porque hoje é um dia especial." Renata franziu a testa, sorrindo. "Especial por quê?" André e Davi trocaram olhares antes de responderem ao mesmo tempo. "Porque sim", ela riu, balançando a cabeça. Mas no fundo ela sabia, hoje era um dia especial. Porque depois de tantos anos de luta, medo e solidão, eles finalmente eram uma família. E isso era mais do que ela poderia pedir. Naquela tarde, Davi fez seu teste na escolinha de futebol. Renata e André assistiam da arquibancada, e cada vez que o garoto dominava a bola, o coração de Renata batia mais forte. Ele tinha talento. Os treinadores o observavam atentamente. Os outros garotos do time tentavam marcá-lo, mas Davi se movia com a leveza de alguém que nasceu para aquilo. André se inclinou para Renata, sem tirar os olhos do campo. "Ele tem futuro", ela assentiu, sentindo um nó na garganta. "Ele sempre teve, só precisava de alguém que acreditasse nele." André sorriu e apertou a mão dela. "Eu sempre vou acreditar nele." Aquela promessa atingiu Renata de um jeito que ela não esperava, porque pela primeira vez ela acreditava nele também. Quando o treino terminou, o treinador chamou Davi para conversar. Renata sentiu as mãos suarem enquanto assistia à conversa de longe. Davi ouvia cada palavra atentamente, balançando a cabeça de vez em quando. E então, o treinador sorriu e apertou a mão do garoto. Davi saiu correndo na direção deles, o rosto iluminado. "Passei!" Renata o abraçou com força, segurando as lágrimas que queriam escapar. "Meu amor, eu sempre soube que você conseguiria." André bagunçou os cabelos dele, rindo. "Eu sabia, nunca tive dúvidas." Davi olhou para os dois e de repente disse algo que fez Renata prender a respiração. "Eu nunca tive uma família de verdade antes, mas agora eu tenho." O coração de Renata se apertou. Ela olhou para André e viu nos olhos dele a mesma emoção que sentia. Davi tinha razão. Eles tinham sobrevivido ao passado. E estavam prontos para um novo começo. Juntos, sem segredos, sem medo, apenas amor. E nada no mundo poderia ser maior do que isso. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!